Fala pessoal do Teologia pra galera, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, galera. É o seguinte, hoje nós vamos para mais um vídeo da série de interpretação bíblica e a gente vai falar então sobre os métodos de interpretação. Mas antes um recadinho importante, galera, eu vi que nos vídeos anteriores os inscritos na tela não ficou muito legal, ficou bagunçado aqui, mas isso é por causa do meu computador, infelizmente eu tenho que editar ele numa resolução menor e depois para passar pro YouTube eu gosto de deixar numa resolução no mínimo em HD. Isso acaba afetando o que eu coloquei no vídeo, que seria os inscritos aqui, eles acabam se perdendo, né? Fica muito pequenininho e saem do lugar. Então, por esse motivo, eu vou estar editando no celular, que vai ser a primeira vez, eu vou estar tentando migrar para o celular. Então, peço a compreensão de vocês se esse vídeo não ficar tão bem editado, mas a gente vai indo aí conforme o passar do tempo, os vídeos vão melhorando, fechou? Então é isso aí, bora pro vídeo! Galera, continuando então da onde a gente parou, né? A gente falou sobre a tradução da Bíblia. Espero que você tenha encontrado uma tradução que você consiga entender melhor. Espero que você tenha lido a sua Bíblia durante semanas, familiarizado com ela. E a gente vai então falar sobre os métodos de interpretação. O primeiro método que eu vou falar aqui é da Escola de Alexandria, que é um método alegórico. Os dois representantes mais famosos desse método aí é o Clemente de Alexandria e o Orígenes de Alexandria. Eles são muito conhecidos aí por causa desse método, né? E o que esse método diz? Ele diz, então, que o nível básico de entendimento das Escrituras, o nível 1, seria o entendimento literal das Escrituras. O nível 2 seria um entendimento moral daquilo que o texto está dizendo. E o nível 3 seria, então, o entendimento alegórico. Eles iriam alegorizar o texto. Mas o que é alegorizar, né? Pode parecer muito estranho, mas seria espiritualizar o texto. Tipo assim, você começa a fazer o texto vira um filme de Hollywood, mais ou menos, né? Por exemplo, eu já vi uma vez sobre a interpretação da parábola do bom samaritano. E é muito bizarro o jeito que eles tratam o texto, porque realmente não tem nada a ver com o que o texto estava dizendo. Mas vou dar uma exemplificada aqui, ó. Por exemplo, um texto que diz que Jesus estava com os discípulos, eles não vão entender dessa forma. Eles utilizariam tipo assim, ó, Jesus estava com os discípulos. Então quer dizer que Jesus estava no céu, os discípulos eram anjos, aí veio um dragão, começou a pegar os anjos, só que Jesus estava lá e defendeu todo mundo. É bem distante do que o texto quis dizer, né? Mas é mais ou menos isso. Seria espiritualizar ao máximo o texto, dizer coisas que não estão ali. E por que esse método começa a ficar muito estranho? Porque quem recebeu as Escrituras, por exemplo, Paulo fez uma carta e enviou lá para o pessoal da igreja de Corinto. E aí eles receberam aquela carta e eles leram de forma literal, tipo, eles não pegaram aquilo lá e espiritualizaram completamente a carta. Não, eles pegaram e entenderam, olha, Paulo está falando isso aqui, e é isso, fim. Então a gente teria que entender de forma literal também a Bíblia para conseguir o entendimento real. Mas eles dizem que para conseguir o entendimento real você tem que alegorizar. Não sei se ainda há igrejas que utilizam esse método. Me disseram, mas isso não sou eu que estou dizendo, me disseram que a Igreja Católica ainda utiliza um método bem parecido. Mas eu não tenho certeza, então não vou afirmar isso. Se você tiver curiosidade de pesquisar, fica aí então em suas mãos para você pesquisar, beleza? E a gente tem também então o método literal, que é o método da Escola de Antioquia. É um método bem contrário a esse do que a gente está falando. E os dois representantes desse método é João Crisóstomo e Teodoro. Teodoro, eu vou tentar deixar o nome dele aí na tela porque eu não consigo falar não, tá? Mas, enfim, esse método, o que ele diz? Ele diz que você tem que entender aquilo lá de forma literal. Por exemplo, Jesus estava com os discípulos. O que isso quer dizer? Que Jesus estava com os discípulos. Enfim, não tem essa questão de espiritualizar o texto, não tem nada disso não. É apenas isso, ele quer dizer que o texto quer dizer aquilo que ele quis dizer mesmo. Bom, galera, esse método da Escola de Antioquia, ela deu então início ao histórico gramatical, que é o que a gente utiliza hoje, e foi utilizado muito aí pelos reformados, né? Eu separei dois reformadores aqui, que é Lutero e o Calvino. Olha só o que Lutero ele enfatizou aqui, que para se entender o texto deveria se levar em conta o contexto e as circunstâncias históricas, ou seja,
Lembra naquele vídeo lá do batismo com fogo, que a gente olhou o contexto daquela passagem e viu que no contexto o fogo era algo ruim? Então, é basicamente isso, você pegar o contexto da passagem, você não pegar versículos isolados, você não pode fazer isso quando você está entendendo as escrituras, tipo, vou pegar esse versículo, ficar pescando assim, ó, versículo, é por isso que aquelas caixinhas de promessa, acho que é isso que chama, aquelas coisinhas lá que geralmente é um chaveirinho, você abre ali, tem um monte de papelzinho, você tira um versículo ali e lê. É por isso que isso aí não é bom, não. Imagina se cai naquele, todo mundo fala, né, naquele versículo lá de Judas que foi e enforcou-se. Triste, né? Mas enfim, não faça isso não é de se fazer, ficar pescando versículo ali, não dá certo, tá? E também levar em conta as circunstâncias históricas, ou seja, tem todo aquele contexto histórico, cultural da pessoa ali, que você vai ter que entender, e a gente vai falar sobre materiais para você entender isso também, então fique tranquilo. Mas enfim, você vai acabar precisando entender isso aí se você quiser um entendimento mais profundo das escrituras, porque tem coisas ali que são costumes deles e você precisa entender essas coisas aí para fazer sentido, né? E a gente tem também o Calvino, que ele falou o seguinte: a primeira função de um intérprete é deixar o autor dizer o que ele diz, ao invés de atribuir a ele o que pensamos que ele deveria dizer. Ou seja, você está lá com a sua Bíblia na mão, você tem que deixar ela dizer o que ela realmente quis dizer. Você não vai ficar atribuindo coisas que você quis dizer, tá certo? Você vai deixar ela falar o que ela tem para falar mesmo, ou seja, a parte mais literal. É claro, galera, que, por exemplo, se você vê uma passagem que diz que Jesus é a porta, você não vai entender que Jesus é realmente uma porta, que tem fechadura, que tem a chavezinha ali, que você vai, por algum motivo, abrir essa porta assim. Não é uma porta de madeira, não é uma porta de ferro que a gente tem hoje em dia, não, tá? Você vai ter que entender esses momentos também para você conseguir entender a Bíblia, mas sempre preze pelo sentido literal primeiramente. Depois, se não der certo, tipo, se isso aí realmente não der para ser entendido no sentido literal, aí você vê um outro modo de se entender, beleza? Mas acho que é isso, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui para ele não ficar tão longo também. É a primeira vez que eu vou editar pelo celular, então dá aquele gelinho na barriga, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Mas eu espero vocês semana que vem. A gente vai começar, então, a trabalhar esse método histórico-cultural. A gente vai realmente entrar nas regrinhas ali, as formas de você entender. E você vai ver que você vai conseguir entender bem melhor a sua Bíblia conforme a gente vai pesquisando, beleza? Acho que é isso. Se inscreva no canal, vai estar aparecendo em algum lugar da tela aí o nosso Instagram para você seguir também. Compartilhe esse vídeo com o pessoal e acho que é isso. A gente se vê então na segunda-feira, fechou? É nóis, fui!